Boa noite! Estou aqui hoje no meu cantinho dos amigos e o tema é liderança. Adoro esse tema, super importante. E você sabia que no meu projeto de 21 lives com você, hoje já é a live número 14, ou seja, 2/3 do projeto já caminhamos. Boa noite, Maristela, tudo bem? Maristela acompanhando a gente todas as lives. Deixa eu ver quem está aqui pedindo já para participar. É o nosso, não, é a Val. Val, hoje eu estou aguardando o Makoto, que é o nosso convidado da noite, onde ele vai compartilhar um pouco sobre liderança. Amanhã nós vamos fazer uma live com muita participação. Amanhã eu desafio você a entrar no meu canal do Telegram e se oferecer justamente para ser uma das pessoas que nós vamos fazer um case ao vivo, isso mesmo. A proposta da live de amanhã é fazer uma consultoria com uma única pessoa ao vivo. Como vai funcionar? Eu vou colocar um link no meu canal do Telegram e nesse link você vai me contar um pouco sobre a sua empresa, sobre qual problema que você gostaria de tratar, sobre aquilo que você gostaria de fazer ao vivo durante a nossa sessão de mentoring. Mentoring, mentoria, coaching, você pode dar o nome que você quiser, mas o que eu quero é ajudar você e a sua empresa. E a live de amanhã se trata disso. Hoje o tema é liderança. Nós vamos bater um papo com o Makoto. O Makoto, daqui a pouco, ele já vai estar aqui com a gente dentro dessa live, né? E por que liderança de novo? Porque liderança é tudo dentro de uma organização. Vocês não imaginam a importância do líder. Como eu sempre digo, se o aprendiz não aprendeu, o líder é quem não ensinou, porque é papel do líder ensinar. E é muito fácil dar ordens. Dar ordens qualquer pessoa consegue. Eu quero ver você desenvolver a sua equipe. Eu quero ver você ter paciência para desenvolver a sua equipe, que não é tão fácil, não é tão simples, porque muitas vezes a sua equipe vai errar e muitas vezes a sua equipe vai querer pronto, né? A sua equipe quer simplesmente uma resposta daquilo que ela está pedindo. Então a tua equipe chega e fala assim, mas como é que eu faço isso? Só que em lugar de uma resposta, o que você faz? Você vai lá e faz uma pergunta e isso incomoda. Mas é quando você faz uma pergunta de como é que eles se posicionariam, é aí que eles crescem. E aí você faz uma pergunta e você faz uma pergunta e você permite, né, que eles realmente cresçam, se desenvolvam e comecem a tomar decisões com o passar do tempo. Eles vão sim começar a tomar decisões, tenha certeza disso. Bem-vinda, Venilza. Venilza lá de Manaus, acompanhando a nossa live. Seja super bem-vinda. Todos vocês, super bem-vindos. Tema liderança é um tema que eu amo, porque um líder, ele pode fazer com que a sua empresa cresça absurdamente, ou simplesmente um líder pode levar uma empresa à bancarrota, sabia? Porque a sua equipe, ela começa a se espelhar em você. E se você não tem tempo para cuidar da tua equipe, o que é que você está fazendo? Muito provavelmente você está no operacional. Então, fique bastante atento ao que você faz no seu dia a dia. Quantos por cento do seu tempo, quantos por cento da sua hora você utiliza para justamente treinar a tua equipe, estar presente com a tua equipe, acompanhar o que é que eles estão fazendo? Ou será que você também não faz o follow-up? Porque a tua equipe, ela não vai fazer o follow-up se você não fizer o follow-up. Então, é muito importante que você faça o follow-up. Eu tenho o Henry querendo participar da live de hoje, eu tenho a Val querendo participar da live de hoje, mas hoje eu estou aguardando o Makoto. Eu tenho certeza que a qualquer instante o Makoto vai participar da live. E o Makoto, ele é empresário, ele é treinador de líderes e ele também é palestrante. Vocês vão gostar com certeza dos ensinamentos do Makoto. Eu adoro estar com ele e a qualquer instante ele chega para a nossa live. Mas enquanto o Makoto não chega, nós seguimos falando sobre liderança, que esse é o tema da nossa noite. Quanto você se dedica a ser um líder? Porque geralmente o líder, ele só procura a sua equipe, só procura os seus funcionários quando alguma coisa deu errado. E aí já é tarde. E quando as coisas estão acontecendo no dia a dia, onde é que esse líder está?
Pensa comigo, o papel do líder é justamente desenvolver a sua equipe. Esse é o papel do líder. O papel do líder não é ser o melhor funcionário. E às vezes eu vejo o líder simplesmente entrando em competição com o seu funcionário. Seu funcionário faz, ele fala, mas não era assim. Ele arranca da mão do funcionário e faz ele. Porque ele acredita que assim ele está ensinando o funcionário. Mas não está. Seu funcionário vai errar, tenha certeza disso, principalmente na fase de aprendizagem. Sabe quem é que não comete erros? Aquela pessoa que não faz nada. Porque aquela pessoa que o tempo todo está fazendo, sim, ela comete erros. Olha, a Solange já está aguardando o Makoto. Cadê o Makoto, gente? Não sei por onde anda o Makoto. Makoto, conversei com ele agora há pouco, né? E tá tudo certo para nossa live. Hoje ele vem, a gente fica aqui até o Makoto chegar. Porque o tema liderança sem o Makoto é muito chato. Mas amanhã o que eu vou fazer com você é outra coisa. Entra lá no meu canal do Telegram. Você já está no meu canal? É só procurar Canal da Carmen no Telegram. E lá você vai encontrar um link com as perguntas, aonde eu vou escolher uma pessoa para que amanhã eu possa fazer uma sessão de mentoria ao vivo com essa pessoa. Esse link, ele tem algumas perguntas sobre a sua empresa, né? E você vai poder contar um pouco mais, tal, e uma pessoa vai ser escolhida. E onde você encontra meu canal? Procure no Telegram, Canal da Carmen. Ou então no Instagram, vai lá na bio do Instagram e lá você tem um link para que você possa estar participando. Você acessa o link e já vai estar no meu canal. Lá eu compartilho PDFs, áudios, planilhas, coisas que aqui no online a gente muitas vezes não consegue compartilhar com vocês quando nós estamos aqui ao vivo. E o tema hoje é liderança. Como eu sempre gosto de perguntar, o que é mais forte, um exército de leões ou um exército de ovelhas? Com certeza depende de quem é o líder. Porque se o líder das ovelhas for um leão, você pode ter certeza absoluta que esse exército tem sim muita força. Ele tem muita força se esse líder for um leão. Mas se esse líder for uma ovelha, o exército de leão perde completamente a força. Por quê? Porque nós nos espelhamos nos líderes durante todo o tempo. E de que forma que você pode desenvolver a sua equipe? Eu vou te entregar uma chave muito simples que eu aprendi do Tim Gallwey, que é o criador do coaching. O Tim, ele deve estar hoje algo em torno de 90 anos de idade, e quando eu fiz uma das formações de coaching com ele, ele ensinou o poder que é você fazer perguntas em lugar de ensinar. Você simplesmente faz as perguntas não para colocar o teu empregado ali na parede, para ele ver que realmente ele não sabe nada, não. A ideia de você fazer as perguntas é você poder mostrar realmente para o teu empregado o quanto ele sabe e o quanto ele tem conhecimento. Essa é a ideia. Essa é a ideia, né, de quando nós fazemos as perguntas para o nosso líder. E que tipo de perguntas? Que essa chave é muito boa, hein? Perguntas que levem ele pro futuro. Lembra disso? No futuro, tudo é fantástico. No futuro, nós temos como criar coisas novas, criar novas possibilidades. Mas, em geral, sabe qual é a principal pergunta que os líderes fazem para sua? E essa pergunta que leva ele para o passado é muito complicada, porque no passado o que você mais tem são as culpas, né? São as culpas e daí no passado você começa a procurar o culpado daquilo, mas por que isso quebrou? Por que isso aconteceu? Por que foi que não deu certo? E aí você tem tantas pessoas que você começa a querer colocar as culpas que simplesmente daqui a pouco ninguém mais vai querer te responder. Então, sempre que você vai fazer uma pergunta, o que menos importa é o porquê. Em lugar de você perguntar por que você chegou atrasado, porque pensa comigo, teu funcionário chegou atrasado. Você vai lá e pergunta, por que você chegou atrasado? Você acha que ele vai te responder o quê? Estava dormindo? Fui para a balada? Cheguei tarde?
Estava cansado, estava chovendo, fiquei até mais tarde na cama. Você acha que ele vai te responder isso? Claro que não. Quando você pergunta para a bênção por que ele chegou atrasado, ele vai te contar uma história bonita. Ele vai falar assim, foi o ônibus que quebrou, o trânsito. Ele vai te contar várias histórias. Então, quando você coloca a pessoa lá no passado, sabe o que você mais conquista dessa pessoa? Justificativas. Justificativas, justificativas, justificativas. É o que mais você vai ouvir. E você não vai ficar com nenhuma solução. Muitas das justificativas vão ser mentira e você não sai do lugar. Se você quer sair do lugar, vai para o futuro. Primeira coisa, a pessoa chegou atrasada, pergunta se ela está bem, porque de repente pode realmente ter acontecido algo sério. A partir daí, você pergunta para ela como é que você faz para que ela não se atrase mais. Como é que nós podemos fazer para que você chegue todos os dias no horário? Porque esse é o seu papel, foi para isso que nós te contratamos. E o nome disso é uma advertência verbal. E você vai anotar no prontuário dele. E às vezes meus alunos falam assim, mas Carmen, o que é prontuário? Eu não tenho prontuário, né? E aí, prontuário é simplesmente uma folha de papel em branco. Isso que é o prontuário, que você anota e você coloca junto com os seus alunos. E você coloca junto com os seus documentos. Prontuário é uma folha de papel em branco que você coloca nos seus documentos, nos documentos de cada funcionário. Sabe aquela pastinha do funcionário? E lá você vai anotar que ele chegou atrasado e que ele foi advertido. Mas é importante que isso aconteça fazendo um planejamento do futuro. Uma máquina quebra, um produto dá problema, e aí você pode sim falar com a pessoa o que você vai fazer para que aquilo lá no futuro nunca mais aconteça. Essa é a ideia, é levar a pessoa para o futuro e criar um plano em comum. Muitas vezes a pessoa ela vai falar com o seu funcionário, mas ela fala todinha pautada no passado. Isso é praticamente uma autópsia daquilo que deu errado, já percebeu? Não vai te levar em lugar nenhum. E tem gente que vai até enumerando, porque ontem você fez isso, semana passada você fez aquilo, na outra semana você fez aquilo outro, e a pessoa começa a enumerar e colocar tudo aquilo que está dando errado. Isso é muito complicado, né? Isso é muito complicado, porque não dá resultado, e a pessoa começa a ficar com raiva, e depois ela vai e repete tudo aquilo de novo. Até regras. Quando você vai implantar uma regra, por exemplo, tá todo mundo usando celular. De que adianta você fazer uma reunião para ficar discutindo e brigando com as pessoas porque as pessoas estão usando celular? Isso aí não tem muita utilidade, né? Você vai lá, faz uma reunião e fica discutindo com a pessoa porque você está perdendo tempo, porque você não se concentra, porque você erra nos dados da planilha que você está fazendo, né? Isso não vai resolver de nada. Agora, se você faz uma reunião e diz, a partir de hoje, ninguém mais vai utilizar o celular. Essa é a nova regra implantada pela empresa, é assim que as coisas vão funcionar. Então, eu conto com a colaboração de vocês, todo mundo assina que participou da reunião, que está ciente, você tem um documento, e aí, se alguém estiver usando o celular, você precisa ficar atento. Porque aí você tem já uma política, né, de utilização, seja de celular, computador, redes sociais, do que você quiser. Mas é a partir de hoje. Então, sempre que você está com a tua equipe e que você tem a intenção de estar desenvolvendo a tua equipe, você sempre vai estar buscando a partir de hoje, daqui para frente. Mas eu preciso fazer árvore de causas para saber a causa do acidente, O que você precisa saber é o que é que você vai fazer para que aquele acidente nunca mais aconteça. Quais são as ações que você vai tomar? É diferente o foco da reunião. Você vai fazer a mesma coisa, você vai saber quais são as causas do acidente, mas não é isso que interessa, não é isso que vai mudar. O importante é saber o que é que você quer, né, a partir de agora, e coloca isso na reunião. Traz isso. Traga o teu liderado para o futuro. E a pergunta mágica, sabe qual é? Como? Teu liderado vem, traz uma ideia,
faz uma pergunta e você vira para ele e fala: mas como nós podemos implantar isso? Mas como nós podemos fazer? Como é uma palavra mágica. Vocês não fazem ideia do quanto que a palavra mágica, como ela pode transformar muitas coisas. Como te coloca lado a lado com a tua equipe. Por que te coloca contra a tua equipe? Coloca você de um lado e a tua equipe do outro lado. Pessoal, por onde será que anda Makoto, hein? Makoto, ele ligou agora há pouco, mas eu não tinha como estar atendendo, porque eu tô fazendo a live com vocês no meu celular. E aí o Makoto ligou no meu celular. E então eu não consegui atender o Makoto. Tá aqui, o Makoto entrou, visualizar. Vamos ver se agora eu consigo achar o Makoto. Achei o Makoto. Agora ele tá aqui, adicionado. Bem-vindo, Makoto. A qualquer instante o Makoto já vai estar conseguindo a conexão, porque tem sempre esse delay, né? Ah, ali o Makoto. Makoto, sacanagem você ligar no meu celular, né? Fala sério. Eu vi Makoto Carmen, chamando. E o pessoal perguntando, né? Cadê o Makoto? Cadê o Makoto? Ah, quem não tudo acreditou bom? que eu ia trazer o Makoto, tá aí o Makoto. Seja bem-vindo, Makoto. Obrigado, Carmen. Olha, é uma coisa super esquisita, porque eu tinha todos os meus amigos em live, só que Aham. falei, cadê a Carmen? E até liguei pro Carlos. Falei, Carlos, não estou entendendo, não está aparecendo a Carmen. Estava preparada aqui desde as 10 para 7. Eu comentei, eu falei, eu conversei com uma conta agora há pouco, gente, estava tudo certo, né? Deve ter havido algum Aham. imprevisto. Mas você Não, mas sabe, tá. né, Makoto, nenhum plano sobrevive no campo de batalha. E na empresa Sim. é igual, né? A gente vai para a Aham. empresa e a gente programa e faz aquele planejamento, plano de negócios, plano disso, plano daquilo. Mas quando você vai para o campo de batalha, nem sempre é assim. No plano de Verdade. batalha, a gente tem que estar se adaptando. Mas é ainda pior quem vai para o campo de batalha sem plano nenhum, É, né? E aí eu aproveitei esse tempo para estar conversando com o pessoal sobre liderança. Eu estava falando para eles das sim, perguntas poderosas, que é algo que eu tenho certeza que você conhece muito bem. Que quando nós sim. perguntamos o porquê, a gente está jogando o camarada lá no passado e querendo achar culpados. Mas por quê? Mas por quê? Isso não ajuda muito. Mas quando a gente pergunta o como, nós estamos construindo novas possibilidades. Sim, Então eu sim. gosto muito dessa ideia das perguntas. Perguntas são poderosas, não é, Makoto? Do momento que eu aprendi a perguntar, eu acho que mudou muito até a minha visão de mundo. Porque, assim, eu tive uma educação rígida, né? Japonesa. Então era aquela coisa certinha e eu não questionava muito. Do momento que eu aprendi a questionar, a fazer perguntas e perguntas certas, aí então parece que o mundo se abre, né? É até na questão de relacionamento. Você para de julgar, você se coloca numa posição confortável no bom sentido, né? Confortável no sentido de não um choque, mas de abrir possibilidades da outra pessoa enxergar coisas que ela, às vezes, não conseguia enxergar. Uhum. Então a pessoa tem grandes insights, né? Quando você faz uma pergunta sem ter intenção de colocá-la na parede. Para ela crescer mesmo, né? Para ela Sim, crescer, dá oportunidade para que ela possa enxergar coisas novas. com E é certeza. incrível, porque são essas perguntas que às vezes a gente vai embora com a pergunta na cabeça e depois fala, não é que aquela pessoa tinha razão? Às vezes, de Aham. bate-pronto incomoda, né? Porque o novo incomoda muito. Tudo que é novo incomoda a Sim. gente e é muito, né? Então, mas aí, Carmen, é uma coisa muito importante, é saber a intenção da pergunta. Porque eu já vi pessoas fazendo pergunta para machucar, para julgar, para falar, olha como eu tenho razão, Olha né? como eu sou bom nisso. Verdade. Então, assim, por que que eu estou perguntando? Né? O Aham. que que eu vou conseguir trazer isso? É uma reflexão? É nortear a pessoa para uma outra visão? É abrir possibilidades?
ou você está fazendo uma pergunta para e justamente isso que você falou, eu tenho razão, por isso estou perguntando. Ah, isso é muita arrogância, né? E é muito bacana, até mesmo quando você deixa explícita qual é a razão, né? Então é assim, eu estou preocupado com você, por isso eu gostaria de saber como é que eu faço para você usar o equipamento de proteção de segurança. Então, quando você fala, eu estou preocupado com você, eu estou preocupado com a sua saúde, eu estou preocupado que você não se acidente. Então, você já está colocando uma justificativa, né, uma explicação do motivo, da razão daquela pergunta, e aí Sim. a pessoa se abre muito mais para ouvir. Melhor do que você chegar para a pessoa e falar assim, a milésima vez que eu já mandei você colocar esse protetor de segurança e você não coloca, né? Infelizmente, na empresa a gente ouve muito mais a segunda parte do que a primeira parte, né? Verdade. E aí, paralelo a essa pergunta, existe uma palavra que se chama eu estou sendo invasivo ou não, né? Porque se você for invasivo, essa pergunta ela não vai atingir o intuito do que você da pergunta, né? Porque a então, pessoa assim, se fecha, né? Se eu estou sendo fecha. invadida, automaticamente eu vou colocar todas as minhas fronteiras fechadas, proteção, armas. Sim, é interessante na sua live de 2 dias atrás, né? Que a pessoa começou a falar determinada coisa e você, e foi soltando, e acho que foi do caso do chocolate, né? Não... Que Qual caso? Me ajuda a lembrar. Foi que os funcionários de uma determinada empresa... do chocolate. Mancoto, você fala chocolate? Chocolate é o nome do meu cachorro que morreu essa semana. Aí você fala assim, oh, meu Deus. Eu falei do chocolate na live, eu não tô lembrando. Pra mim, eu só tô com esse chocolate na cabeça. Onde eu olho, eu vejo meu labrador chocolate. Então, sim. E o nome dele era Chocolate, né? Então eu tô tanto com chocolate na cabeça que você falou assim, foi do chocolate. É verdade, o caso que eu fiz a entrevista, esse é um caso real, era uma entrevista final, o presidente da empresa estava presente, foi assim, nossa, tinha um monte de gente. Era o cara fechar, assinar o contrato e ir embora para a Europa. Imagina, 15 dias de treinamento na Europa, simplesmente com passaporte sendo emitido por conta da empresa, tudo por conta da empresa. E aí o cara resolve dar uma de bom e detalhar como é que ele conseguia comer chocolate. Então... E era uma empresa de chocolate, né? Para quem não estava na live esse dia, é justamente uma empresa de chocolate que eles desviavam o chocolate. Imagina se quando eu estou fazendo a entrevista com ele, eu falo, nossa, mas você come chocolate? Automaticamente a pessoa se fecha, né? Isso é o importante, é o pulo do gato, né? Que a gente está falando sobre liderança hoje. Para a pessoa poder chegar nesse ponto dela falar dessa forma, você tem que passar uma credibilidade, né? E um dos itens principais de um líder, ele é passar credibilidade, né? Não medo, credibilidade. Olha lá, gente, olha a chave, credibilidade, não medo. Não medo. Porque ainda existe aquela liderança do medo, né? Faz porque eu estou te mandando fazer, né? E se eu chegar aqui e tiver errado, né? Tem muito isso ainda. Só que não funciona, né? Os resultados são assim pequenininhos e a pessoa nem percebe. Não percebe. E assim, eu aprendi com um amigo nosso em comum que a gente até comentou em um dos cursos que você ministrou, Carmen, que é o Robert, né? E acho que foi no final... Foi no século passado isso. E acho que foi em 2000, 1999, por aí. Eu estava lá na pousada do Rio Quente, ouvindo uma palestra dele. E ele falou que o líder ele não delega, ele não manda, né? O líder, na verdade, ele inspira. Então, quando você chega nesse patamar de inspirar pessoas,
você não precisa mandar. Ela quer fazer porque faz sentido para ela executar aquela tarefa, fazer aquilo. Às vezes é por você, porque você é tão importante, você é tão significativo na vida dela, que ela vai fazer por prazer, né? Verdade, verdade. Então, quando você chega nesse patamar de liderança, é, é, é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Porque o papel do líder é justamente esse, né? Você fazer novos líderes e não ter seguidores. Seguidores, você Uhum, entra no Instagram e você vai ter seguidores. Mas não, não é sim, isso. A é, ideia é transformar aquela pessoa comum aham. em um líder. E E líderes aí, mudam o mundo. e como é que chega nesse patamar, né? Exatamente. Uma das perguntas que foi feita agora para a gente é É, credibilidade. Como que você faz para mostrar para as pessoas essa credibilidade, para você poder adquirir credibilidade com as pessoas? Isso é uhum. assunto para uma live inteirinha, né? Só a parte da Nossa Senhora, credibilidade. eu acho que não é nem para uma live inteira, mas acho que é para a vida, né, Carmen? Não é? Porque, É é, assunto que não acaba, gente. porque assim, antes de você ser um líder numa empresa ou numa instituição, você tem que ser um auto-líder, sabe? Eu acho que o processo de autoconhecimento. Se você não se conhece, como é que você quer que as pessoas te conheçam? Se você não está passando aquilo que você confia em si, né? Então, eu sempre falo sobre a autoliderança, né? O que me fez, por exemplo, trabalhar com essa parte de liderança foi uma busca interior minha, né? Foi buscar curas interiores, né? Porque eu era um menino cheio de dor, né? Eu tive um chefe muito autoritário. E aí eu me vi fazendo isso também, né? Eu gritava, eu conseguia na base do grito e para mim era normal porque foi da forma que eu aprendi. Até com essa busca da luz interior, né, para eu curar minhas dores, que eu fui e falei, peraí, acho que esse não é um modelo ideal, né? E Muitas vezes então, a gente aprende justamente fazendo o errado e aquilo dói. E aí que a gente nossa, começa a fazer o certo. Então você fala assim, é isso, uhum, não tem nem o que questionar, né, Makoto? Só complementar, porque realmente a partir do momento que a gente está sentindo dor, aquilo não está funcionando, não está te trazendo resultado, parou, né? Tem alguma coisa uhum, muito errada aí. Tem um ponto muito importante para ser visto e revisitado. E aí, vocês que estão ouvindo a gente, vocês podem aprender das suas experiências e sair por aí gritando que vocês querem as coisas. Eu mesma me lembro que eu tinha um apelido de general. E eu não tenho orgulho disso, né? Mas era o meu uhum, apelido. E aí você começa a perceber que não funciona, né? Porque as pessoas elas querem fazer o certo, elas querem ajudar, elas só uhum, precisam de um espaço, né? E quando a sim, gente começa a se curar e buscar conhecimento e buscar informação, e eu agora é o momento perfeito para isso, né? Com essa pandemia toda, que simplesmente o mundo parece que está em câmera lenta em alguns aspectos. Então é um momento uhum, muito importante para a gente começar a organizar a nossa empresa a partir do nosso interior, né? Que é sim. isso que a gente Por estava isso que, conversando um pouco antes da live, né? A gente por começa isso que com é autoconhecimento. importante, por isso que é importante, assim, para isso é oxigênio e matemática. Oxigênio e matemática. É, respira fundo e conta até 10. Oxigênio e matemática, é verdade. É, Respira fundo e conta até 10. É verdade, né? Para porque começar, assim, você está liderando pessoas, isso tanto na empresa como dentro de casa. A palavra falada, ela é uma flecha lançada. Então, qual a intensidade que você vai colocar isso, né? Eu lembro que na época que eu trabalhava com eventos, eu estava lá no ginásio do Ibirapuera, e o evento ia começar de manhã e eu tinha que
colocar um telão lá em cima, tipo um grid, né, cheio de luz e caixas, toneladas e toneladas. Eu tinha que fazer um rapaz subir e arrumar. Foi no grito? De forma alguma. De forma alguma. Foi assim, se fosse eu, como eu gostaria de ouvir. Né? Aí eu falei assim, ô fulano, eu sei que você é capaz, você tem experiência. Se você não tivesse, se você está aqui porque as pessoas confiam em você, né? E se você tivesse sentado lá na arquibancada e o telão estivesse torto, a imagem ficaria agradável para você? Aí ele pensou, não. Então, olha lá as perguntas, olha as perguntas o que você pode, transformadoras. o que você pode fazer, né, para que as pessoas se sintam felizes? Aí ele falou assim, poxa, então eu vou subir e eu vou arrumar. Aí ele lá de cima todo feliz, e aí, senhor Makoto, tá ótimo, tá bom assim? Falei, tá ótimo, parabéns, né? Então, assim, de madrugada a gente consegue fazer com que a pessoa faça algo e sente que aquilo que ela está fazendo vai ser importante para as outras pessoas, né? Então a gente começa a trabalhar a empatia também. E aí você mostrou o significado, né? O significado daquilo que ele ia fazer, a importância. É a livre história que todo mundo já deve ter ouvido, o pessoal que faz cursos e treinamentos, né? Bastante palestra, sempre contam em palestra, e é uma história antiga que eu gosto muito, que é da pessoa que estava simplesmente colocando tijolo, né? E xingava e colocava tijolo. Conhece essa, Sim. Makoto? Eu cara muito irritado, e alguém pergunta: o que você está fazendo? Não tá vendo? Tô aqui colocando tijolo, você não tá vendo não, né? E depois nessa mesma obra tinha um outro cara colocando tijolo, e ele vinha, olhava, via se estava certinho, se não estava, e ele falou: nossa, o cara tá caprichando, né? E você, tá fazendo o quê? Ah, eu tô fazendo um muro, é importante que esse muro fique correto. E na mesma obra, um pouco para frente, uma pessoa feliz da vida. Assentava os tijolos com muita rapidez, estava subiando, estava contente, e aí perguntou: e você, está fazendo o quê? Eu estou construindo uma catedral, e um dia os meus filhos vão passar por aqui, vão ver, vão falar: foi o meu pai quem construiu essa catedral. Então ele sabia, né, o significado daquilo que ele estava fazendo. E quando as coisas têm um significado, muda tudo. Uma coisa é você estar olhando uma pilha de currículo, outra coisa é você saber que as pessoas que você contratar daquela pilha de currículo, você mudou a vida daquelas pessoas. Uma coisa é você estar fazendo telemarketing porque você quer entregar um produto para a pessoa. Outra coisa é você saber que aquele produto que você entrega é tão bom, que pode transformar a vida daquela pessoa. Então, é uma vida com sentido, né, Makoto? Sim, Nossa. sempre. E quando a gente consegue extrair isso de uma pessoa, vai além de salário, né? É para a vida. Talvez você comece a fazer sentido na vida da pessoa. Essa semana eu liguei para uma pessoa que faz tempo que eu não conversava com ela. Aí a gente às vezes não ouve muito elogio, né? E aí ele chegou e falou assim: puxa, Makoto, com todas as pessoas que eu converso e falo o teu nome, como as pessoas possuem gratidão, falam que você... Mas eu tô para ver um cara que fale mal, para assim, então para de perguntar. Que uma hora você vai achar. Porque a gente não é 100%, né? Mas, assim, Mas se bom nem ouvir. Jesus agradou a todos, né? Não, imagina a gente, né? Que fala nós vai, nós volta. Né? Mas, assim, ouvir um feedback de que as suas ações... Porque ele não é um contato de profissão, né? Mas é do voo livre, né? E então é um lugar que, puxa, as pessoas têm a referência pelo que você é, pelo que você fala, pelo que você faz, né? E a gente não tem noção de como a gente está impactando na vida das pessoas, né?
Aí eu faço essa pergunta aí para os nossos amigos que estão assistindo, né? Como você está impactando as pessoas ao seu redor? É Principalmente verdade. agora na quarentena, que a gente está num espaço bem reduzido, né? Como é que eu estou impactando? Será que eu Uhum. tô que nem aqueles memes que tem aquele senhor que tá falando, minha mulher é maravilhosa, e tá passando aquele monte de slide de papel, né? Quero fugir daqui, né? Né? Será que eu tô impactando? Então, assim, Uhum. a liderança é uma prática diária e começa com você, né? Quando você acorda, você já vê o celular direto ou você acorda, inspira, agradece? São coisas simples que fazem um verdadeiro líder, né? E olha, eu não. E tem que começar com você. Não tem outro caminho. Muitas vezes, Makoto, o pessoal que está na gestão das empresas, eles não têm ideia do quanto um simples bom dia é transformador. E isso que eu Uhum, estou te falando não é assim conversa. Nós fazemos um trabalho de mapeamento nas empresas, onde de fato eu vou entrevistar um por um. Eu entrevisto as pessoas de todos os setores, de todos os departamentos, e esse mapeamento, depois eu pego essas respostas, vou tabulando tal, e eu sempre pergunto para eles o que é que pode melhorar e o que é que já existe de bom? São só duas perguntas, mas isso é em uhum. relação a tudo. E simplesmente o que as pessoas me respondem mais, principalmente o pessoal mais simples e chão de fábrica, que tem um mundo muitas vezes um pouco mais limitado, né? Ele chega, vai para o trabalho, ele não tem assim acesso à internet, ele não tem contato com o fornecedor, com o cliente. Muitas vezes o contato dele é ali, né? Na célula onde ele está trabalhando. E a fala que eu mais escuto é: nossa, o que tem de bom aqui é que fulano fala bom dia e é incrível. Ele dá a mão pra gente, ele fala com a gente, ele cumprimenta. No começo eu falava, nossa, eu acho que essa fábrica é assim, né? Mas aí quando você começa a fazer esse trabalho num monte de empresas, as pessoas elas acreditam que um líder é bom, um líder é ruim, muitas vezes só porque ele fala bom dia ou porque ele não fala bom dia. O falar bom Uhum. dia é muito, muito importante. É, quando eles vêm, ele fala assim, não, fulano ele anda aqui perto da gente, ele anda com a gente. Eu olhava, você falava, nossa, e é verdade, isso impacta, impacta. A pessoa que vai ali, passeia, cumprimenta o pessoal da área produtiva, tá junto com eles, né? Mostra Uhum. que é gente, que ó, na minha casa também tá quente, na sua tá quente, na minha tá chovendo, na sua tá chovendo. São mesmos problemas, muitas vezes, isso gera uma empatia muito grande. E É, os eu, gestores, às vezes, eu acho que eles não se dão conta disso. Eles não se dão conta do quanto as pessoas ficam lá aguardando por este momento. verdade. E são coisas simples, né? Eu vi uma pergunta aqui da Simone, que ela falou assim: eu ajudei muitos funcionários e só me lasquei. Ô, É, Simone, é verdade? Eu também já ajudei muita gente e me aham. lasquei. Mas eu não sei se é diferente. Isso acontece, né? Então, eu acho que é importante assim. Primeiro o, sen, o sentimento de ajudar é não esperar nada em troca, Uhum, tá? Ah, nada em troca? Então por que que tô ajudando? É para ele produzir mais? Por que que você quer ajudar, né? Por isso eu falo uma coisa assim: não ajude o funcionário, seja justo, uhum, sabe? Porque você sendo justo, você já está ajudando. Isso em formas materiais, né? Não dê um aumento sem um planejamento, isso é ser justo. Um reconhecimento salarial sendo justo, você está ajudando, né? Então, assim, aí a gente volta lá no início do nosso bate-papo. Qual é a intenção de ajudar? Às vezes, você ajudando uma pessoa, você está não ajudando, mas criando muletas, né? Isso é perigoso também. Até o ato de ajudar, ele necessita de muita sabedoria. Por que que eu estou ajudando?
né? Será que não é melhor você fazer perguntas poderosas para que ela, então, fique forte e enxergue onde ela tem que melhorar, do que você ficar cobrindo de presentinhos, né? Será que nisso você não está aumentando a muleta dela? Uhum. Né? Makoto, Será que ontem... ajuda? Oi. Desculpa. Não, desculpa, eu te interrompi. Desculpa, foi o delay. Achei. Então, será que a ajuda, em vez de ser uma ajuda, não é um peso? Porque tem gente que fala, meu Deus, ele me ajudou, agora eu tenho que retribuir, sabe? Então, assim, o ajudar, ele tem que ter muita sabedoria. Tá? Então, Simone, vamos lá. O que você aprendeu com tudo isso? Será que é só esse sentimento de se lascar na vida? Né? O que você aprendeu com cada pessoa que você ajudou e você teve uma devolutiva negativa? Né? Olha o quanto ensinamento que você pode tirar do lasquei para vivência, para experiência, para você evoluir, para você subir um degrau, para você ter uma visão mais ampla. Talvez, se você fizer essas perguntas, talvez, a sua forma de ajudar será diferente, você vai crescer como uma pessoa, você será muito mais madura e altruísta. Tá bom? Então, Makoto, ontem eu estava com uma aluna minha, né? E eu estava comentando justamente sobre isso, que eu era muito parecida com ela e que muitas vezes a gente quer tanto ajudar alguém, a gente quer que aquela pessoa cresça, a gente quer que aquela pessoa faça as coisas, mas ela não quer. A gente tem que respeitar isso também, né? Então, no começo da minha carreira, eu ficava assim, inconformada. Eu falava, meu Deus, como que essa pessoa não quer ir para Paris, para Nova York? Ela ela não quer crescer, não quer estudar, não quer mais. E às vezes ela não quer. Então eu ficava assim, tão insistindo para as pessoas e querendo e achando que dessa forma eu estava ajudando. Às vezes as pessoas iam entregar um currículo para mim, elas falavam assim, ah, mas por que eu não sou chamado para emprego nenhum? Eu respondia, eu falava, ó, tá vendo? Você ficou 2 meses aqui, 1 mês aqui, você começou um curso de veterinária, depois você foi fazer um curso de letras, daí você não terminou nenhum dos dois, daí, tá? E aí você fez um curso de logística, e daí a pessoa, tá, eu achava que eu ia estar ajudando, explicando para a pessoa, mas ela não queria, ela não estava pronta. Muitas vezes a pessoa ela não está pronta para ouvir. Uma das coisas assim que eu fazia muito, Makoto, muito, tipo, pavio curto, né? Mas por que você nunca fez um curso? Ah, eu nunca fiz um curso porque eu não tenho dinheiro, e aí começa aquela vitimização, né? Daí eu me lembro de um rapaz que eu falei assim, como assim você não tem dinheiro? Olha o tênis do seu pé, só esse tênis aí paga não sei quantos cursos, né? Mas essa pessoa ficou brava, ele catou o currículo da minha mão, rasgou o currículo, pode ficar com esse emprego, não sei o quê. Então, quando eu falo assim que muitas vezes eu já tentei ajudar e me lasquei, não foi no sentido de, ai, por que eu fiz isso? Não, é porque eu invadia demais, eu queria ajudar pessoas que não queriam ser ajudadas. Hoje eu entendo, o semeador saiu para semear. E algumas sementes caem na pedra, outras sementes os pássaros comem, outras sementes o sol vem e fustiga. E algumas vão cair em terra fértil. Então hoje eu simplesmente jogo as sementes, mas sem ter nenhum tipo assim tem que ser assim, né? A pessoa tem que querer ir para Paris. Não, tem gente que não quer. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então hoje eu trabalho muito mais fortemente com o desapego. E isso foi uma das chaves que me ajudou muito. Simplesmente eu lanço as sementes e as pessoas que quiserem levam as sementes, porque o desapego está presente, né? E aí eu sofro muito menos e eu consigo plantar muito mais dessa forma. Então, para mim, tem sido uma boa chave, né? Excelente. Por isso que é importante saber o que é importante, né, na vida da pessoa. É o curso? Não, às vezes são outras coisas. Então, o meu mundo ideal não é o mundo ideal delas. Né? Então a gente quer ajudar na nossa ótica do que é ajudar, né? E aí, por isso um líder,
na verdade, a primeira premissa dele é não julgar, sabe? A gente tem que entrar sem julgamento. Porque quando você julga, você já tá desenhando a pessoa, né? Você já está limitando a pessoa. E às vezes ela tem algo maravilhoso para te oferecer. Só que você sempre fala, fulano é assim, fulana não entrega, fulano não faz isso, ela demora. Tá, mas por que que ela demora? Por que que ela não entrega? Você realmente sabe o que você quer, né? O que é esse entregar? Eu estou treinando, eu estou oferecendo, né? E principalmente, eu estou oferecendo da forma correta, né? Então são perguntas importantíssimas. E nunca esquecer que o líder, ele é vulnerável, tá? Não é porque a gente se coloca num patamar de liderança porque a gente tá... existem pessoas atrás da gente, né? Seguindo a gente. Então, a gente, de alguma forma, é líder. Mas nós temos uma vulnerabilidade. Do momento que eu entendi isso, eu comecei a se tornar uma pessoa mais leve, né? Eu me cobrava muito, Carmen. Nessa busca, eu queria ser o perfeito. E, meu Deus, que vida pesada. Ter todas as respostas, né? Nossa, se alguém vier me fazer uma pergunta, eu tenho que dar uma resposta para ela. Nossa Senhora. Não tem nada, né? Não. Você tem que Até ter um uma dia pergunta. Até um dia que eu quase quebrei os 2 braços lá no curso de Asa Delta, né? Eu sou piloto hoje de Asa Delta. E eu tava lá no morrinho e assim, correndo, não cheguei nem a decolar, foi 50 centímetros e eu não consegui empurrar a barra, foi um show de horror aquilo. E aí eu quase quebrei os 2 braços. E hein? Muito chateado, muito bravo, né, assim, não cheguei a xingar, mas eu perguntando, né, mas por que isso, por que aquilo? E aí chegou uma hora que o meu instrutor chegou e falou assim, para, você se cobra muito. Nossa, Carmen, aquilo entrou como um raio dentro de mim, que me fez ter uma reflexão tão grande, de falei, nossa, como eu me cobro. Aí então eu comecei a fazer, né, essa alta leitura da minha vida, né. Aí eu fui lá atrás fazendo, nossa, realmente... E hoje eu não me cobro muito, não. Ainda me cobro, né? Porque existe a energia que ainda continua, né? Mas ela cada vez mais vai ficando mais fraca, porque eu comecei a tomar atitudes para que isso não ocorra mais. Mas ainda ocorre? Ocorre. Essa é a minha vulnerabilidade. Às vezes eu me vejo cobrando, mas aí eu já tenho um gatilho, né? Um sininho que fala, e aí? Você vai continuar se cobrando ou como é que é, né? E então, assim, líder, vamos lá, não se cobre, calma. E se aceitar, né? Aceitar que é um processo de aprendizagem, tanto da tua equipe quanto do líder, né? É um desafio diário, é algo que todos os dias acontece. Porque eu sempre falo muito dos perfeccionistas. Então, sempre que você pergunta, mas o que o perfeccionista fica procurando o tempo todo? E você que está aí assistindo, o que o perfeccionista fica procurando o tempo todo? Adivinha? E muita gente se fala, né? E responde perfeição, e não é. O perfeccionista procura erros. E quando você procura erros, adivinha o que você vai encontrar? Erros. E é isso que o perfeccionista procura o tempo todo. Ele não enxerga que nada está perfeito, está sempre faltando alguma coisa. Sempre faltando alguma coisa. Então eu acho assim que a aceitação é uma grande chave. Porque tudo aquilo que eu aceito, eu posso mudar. Mas se eu não aceitar, como é que eu vou poder mudar? Se eu não aceito que realmente as coisas são assim e que é um processo, e se eu não entro no processo de reconhecimento,
E reconhecer que hoje, o baixo que eu tô hoje é muito mais alto do que o alto que eu estava na semana passada. E a Com vida certeza. tem esses altos e baixos. E não Uhum. dá para todo santo dia você estar lá naquele pique, naquela energia, não. Tem dia que você quer se recolher um pouco mais, tem dia, né? Não é todo dia que você tá assim, bom dia, gente. Não, não dá. Não, Não de forma dá. alguma. Né? Então, eu acho Carmen, que quando a gente passa esse líder humano, a equipe passa a nos respeitar muito mais. Quando a gente uhum, mostra que nós somos frágeis, como com eles. certeza. E eles Olha só, começam a se inspirar nisso. Para aquela dualidade, né? Eu sou frágil e sou forte. Então, é a dualidade da vida, né? É a dualidade da vida essa. da vida. E o importante é assim, é você conseguir enxergar e tomar determinadas ações que às vezes são simples, né? Eu vi muita gente ansiosa por causa desse período que nós estamos passando. E eu me coloco nessa lista também, né? Eu Uhum. tive momentos que eu fiquei muito ansioso. E quando a Quando gente você... liga a televisão, a ansiedade aumenta mais ainda, né? Meu Deus. Quem fica ansioso come devagar ou come rápido, Carmen? Tudo rápido, né? Não vê a E, vida, né? Você e eu me respira aqui em vi, cima, respira aqui em cima, a respiração não complementa, você não vê a vida e quando você percebe, você está e eu vivendo me no via futuro, né? comendo muito rápido. Olha só. Eu falei, epa, para. Aí um dia eu falei assim, quer saber? Eu não sei se você sabe, mas a minha origem é japonesa, né, Carmen? Eu Ah, desconfiei, eu então eu tava já tô te achando que avisando. era. E o que que eu fiz? Eu comecei a me alimentar de hashi, sabe aqueles palitinhos? Opa! Aí então o que que eu faço? Até o arroz e feijão, né? A comidinha não é Aham. comida japonesa não, comidinha do Brasil, né? Aquele Aquele arroz que refog... você põe no hashi e cai, né? Ele cai do hashi. Aí Não é coloca o o arroz japonês. feijãozinho, não. Mas aí tem técnica, né? Que pega com buquinho e faz assim, sabe? E aquele o refogadinho de abobrinha, de batata, né? Um omelete, você corta. E aí eu comecei então a me alimentar devagar, a aproveitar aquele momento para meditar, de comer, de agradecer, né? Então, ou seja, depende de você. O que, que você quer fazer? Você quer estar nessa vibração? Liderança. Eu. Makoto, acho que travou. Oi. Travou? Oi, não, travou um Ah, voltou. segundinho. Travou e Tá, você voltou rapidinho. legal. Então, assim, essa é a autoliderança. Eu me enxerguei e busquei algo que não é dinheiro, mas são ações. E isso então faz com que o meu dia a dia seja melhor. Então, Uhum. na empresa, quando você está liderando pessoas, não é chefe. Liderança é se você está com paz de espírito, se você tem uma alegria, se você tem uma autoconfiança, as pessoas vão começar a te seguir, né? A se espelhar em você, sem você mandar. Uhum. As pessoas vão sentir prazer de trabalhar com você, né? E Makoto, Ah, esse processo não é assim de um dia para o outro. Ah, eu ouvi a live do Makoto e agora minha vida mudou. Agora eu vou chegar na empresa, vou ter paz de espírito, calma, vou lembrar de elogiar. Não é assim, não, né? É preciso não. colocar alguns truques, como o truque que você colocou agora do palito. Às Uhum, vezes tem uma série de truques. Se eu uso o relógio num braço, você põe o relógio no outro braço para te incomodar e você se lembrar de alguma coisa. O que é que você quer se lembrar? De repente você sim. quer se lembrar de respirar, muda o relógio de braço. Aquilo vai te incomodar tanto que você vai lembrar de respirar mais. De repente você Uhum, quer lembrar de se elogiar. Eu me lembro um diretor que eu atendi numa empresa em coaching, né? A dificuldade que ele tinha era de ir na produção e conversar com os operadores. Mas ele não fazia isso por mal.
Ele não tinha tempo, ele chegava lá, ia direto no operador que ele tinha algum problema para resolver e voltava para a sala dele. Aí a gente criou um truque. Eles usavam um jaleco branco, né, nessa empresa e todo mundo tinha que usar jaleco. Aí ele mesmo que desenvolveu esse truque, porque eu nunca digo o que as pessoas devem fazer, elas desenvolvem. Ele colocava umas bolinhas, ele levava 15 bolinhas num bolso do jaleco. E cada bolinha era alguém para quem ele ia fazer um elogio. Então, todas as vezes que ele saía da sala dele, ele só podia retornar para a sala dele quando as bolinhas passassem de um bolso para o outro do jaleco. Que legal! Isso foi um truque que ele criou, né? Uma outra pessoa que também tinha esse mesmo problema, ela criou umas contas que ela pôs no crachá da empresa. E era a mesma coisa, cada pessoa que ele elogiava, ele passava a conta pro lado de cá. E ele só podia voltar para a sala dele depois que ele tivesse feito os elogios. Porque a gente precisa de alguns truques até que aquilo se torne um hábito. Um hábito. Correto. Correto. E foi muito lindo, depois de um tempo, quando eu encontrei esse diretor, ele compartilhando que simplesmente as bolinhas já tinham sido todas transferidas de um bolso para o outro, mas que ele não queria voltar. Ele queria continuar e aí ele fazia todo o percurso, porque antes aquelas bolinhas elas pesavam no bolso. O percurso, né, ele parecia que era longo, tal, de repente as bolinhas já tinham acabado, mas ele sentia falta se ele não fizesse o percurso inteiro da fábrica. E foi assim, foi muito legal, porque não é uma live que você assiste que vai colocar novos hábitos, você precisa colocar novas práticas, né? Novas práticas dentro daquilo que você está desenvolvendo, dentro daquilo que você está fazendo, né? Sim, por isso que é importante ter a noção de que nós somos vulneráveis, né? Que o líder, ele é vulnerável. Então, às vezes, não vai dar certo, né? Por isso que você não é líder, né? Talvez aquilo, para aquele momento, para aquela pessoa, não funcione. Né? Mas, assim, o mais importante é a empatia. Né? Se eu for passar uma mensagem, como eu gostaria de ouvir? E se eu ouvisse dessa forma, eu vou conseguir aquele resultado. Aí então a comunicação assertiva, né? Uhum. Tem gente que confunde comunicação assertiva com comunicação hard, né? Tem nada a ver uma coisa com outra, né? Comunicação assertiva é a pessoa entender da forma como você gostaria que essa mensagem chegasse a ela, né? Por isso que quando você coloca a intenção na frente, você abre totalmente o canal de comunicação, né? Isso é muito bacana. Com certeza. Porque se você vai lá e fala, coloca esse equipamento de proteção, já falei para usar, é uma coisa. Mesmo que você seja educado, por favor, você pode pôr equipamento de proteção? Também é uma coisa. Mas se você fala, eu me preocupo com você, você é importante para mim, coloca o seu equipamento de proteção. É totalmente diferente. Então, são várias formas de você passar a mesma mensagem, né? Com certeza. Magoto, e a nossa live está chegando ao final. Acho que você precisa voltar outro dia, né? Porque volto com o maior prazer. Ó, é muito assunto, gente. É uma delícia conversar com você. Eu já adorei conversar com você quando a gente já estava falando sobre a live. Que já fazia bastante tempo que a gente não se falava. Sim. E agora, então, dentro da live não dá vontade de terminar, mas realmente o nosso tempo já está. E mil perdões, porque eu não sei o que aconteceu aqui, que você não entrou como ao vivo, né? Por isso que até liguei pro Carlos, falei, Carlos, aconteceu alguma coisa com a Carmen, eu não tô vendo ela aqui online. Aí ele mandou uma foto, mandou, aí que eu falei, não, deixa, e aí eu digitei seu nome, aí que entrou, falei, meu Deus. Mas eu tava aqui, mas não tem problema não, mas você chegou a tempo de compartilhar, né, todo esse conhecimento, e realmente agora já está no nosso horário, porque agora eu ainda tenho os meus alunos, e meus alunos, você não acredita, eles não me deixam desligar. A Maristela tá aí, tem vários alunos meus que estão na live, e a gente vai para a aula agora.
Ok, Makoto, muito obrigado. Foi uma delícia estar muito com obrigado. você durante essa live. E eu quero deixar o convite a todos que amanhã, às 7 horas, eu estarei aqui novamente. E a Makoto, sabe o que eu vou fazer amanhã? Vou fazer um Sim, atendimento ao vivo. E aí, se você uau. quiser participar desse atendimento ao vivo, você pode ser escolhido. Você vai precisar entrar no grupo